pessoal, sou o professor Alcides Scaglia, estamos aqui de novo no LEP Conversa e hoje no LEP Conversa temos a honra de receber o professor Lucas Leonardo e vamos conversar hoje sobre esse magnífico livro, Vida de Treinador. Espero que todos aproveitem muito a nossa conversa. Lucas, tudo bem? Bom, tudo jóia. Lucas, Vida de Treinador. Vamos começar pela pergunta mais interessante desse livro. Quem é Duda Bernardi? O Duda, na verdade, ele é um personagem que eu criei para que eu pudesse ter um pouquinho mais de liberdade na hora de escrever. Na verdade, o Duda representa a mim, nas minhas experiências profissionais, né? Iniciei a escrita através dele para eu poder apresentar um pouco daquilo que eu vivi na beira da quadra, mas aos poucos o Duda foi ganhando um pouquinho mais ele foi ficando mais heterogêneo, saiu só de mim e começou também a trazer verdades de outras pessoas, né? Porque o Duda, na verdade, ele foi apresentado à comunidade através do meu site, do Pedagogia do Handball, e as pessoas começaram a ler alguns textos dele e eu comecei a receber muitos feedbacks de outras pessoas sobre as experiências que ele colocava, né, nas crônicas. E aí eu fui percebendo que mais do que a mim, né, mais do que a representação da minha vida profissional, o Duda também representava a vida profissional de muitas pessoas à beira da quadra. Então o Duda é isso, na verdade ele surge como alguém para me representar na literatura, na escrita, mas ele acaba assumindo as experiências e as verdades vividas com muitas pessoas. Veja, é muito interessante pensar dentro dessa perspectiva de usar um alter ego, de usar o Duda, né, como uma forma de você poder dizer as suas verdades ou então fazer uma reflexão sobre a sua vida como treinador, né? Tanto é que nada mais oportuno do que o título do livro, Vida de Treinador. Mas esse livro em especial, Lucas, como você o classifica? Ele é um livro de crônica, é um livro científico, é um paradidático? Como que você criaria uma categorização para esse livro? Onde a biblioteca deveria, em qual seção a biblioteca deveria colocar o seu livro? Certo. E nas livrarias, em qual seção esse livro poderia ser encontrado? É uma crônica? É um livro científico? É nesse sentido que eu faço esse questionamento e talvez seja um questionamento dos mais interessantes. Sim. E peculiares desse teu livro. Sim, ele é difícil da gente conseguir classificar, né, Alcides? Porque tudo que tem nesse livro está respaldado por conhecimento científico, mas ao mesmo tempo ele traz as contradições que uma pessoa, que eu tive, outras pessoas também tiveram na construção dessas crônicas, né, através das suas ações do dia a dia. Então ele é um livro que, quando eu trago a linguagem literária para ele, eu tento trazer com a ideia de romper algumas barreiras da leitura científica, mas não retirar, né, na verdade, ressignificar o que a ciência vem produzindo. Então ele é um livro que ele acaba tendo uma característica que eu chamei brincando de para-acadêmica, né? Então ele é uma literatura acadêmica, mas com uma linguagem mais acessível. E para que pudesse trazer a contextualização do que essas crônicas trazem de pedagogia do esporte, no final do livro eu coloco uma terceira parte do livro em que eu só debato assuntos relacionados à pedagogia do esporte, mas sustentado nas crônicas. Então eu faço uma espécie de um ir e vir entre o que a ciência vem produzindo e o que as experiências do Duda à beira da quadra trouxeram de reflexão para que ele pudesse tomar consciência das coisas que ele fez na beira da quadra e também daquilo que ele deixou escapar, deixou passar, em função de às vezes não conhecer pedagogia do esporte. Então ele é um livro, se eu fosse colocar numa estante, eu colocaria ele numa perspectiva mais paradidática, para-acadêmica. Então ele é um livro que traz conhecimento científico, tentando trazê-lo, tentando contextualizá-lo numa perspectiva aplicada. E talvez essa inovação, né, porque na verdade é o primeiro livro que eu vejo que consegue combinar crônicas literárias, toda essa discussão, toda essa narrativa que você constrói, com a segunda parte que traz exatamente as evidências científicas, a discussão
como se fossem os resultados advindos daquilo que está presente nas crônicas. Né? Então, acho que isso é um outro elemento interessante para que as pessoas possam ter acesso a essa forma diferente de comunicar aquilo que a ciência tem produzido e que muitas vezes se produz com uma linguagem dura que afasta as pessoas e não numa linguagem tão interessante como essa. E, Lucas, ela, como a gente já falou, o Duda é teu alter ego, ele representa parte da sua vida. Sim. Né? E principalmente parte da sua vida trabalhando especificamente com handball. Mas esse não seria necessariamente um livro que a gente colocaria na estante para treinador de handball, certo? Não, não. Ele é um livro, na verdade ele tem um foco principal que é o trabalho do treinador com jovens e crianças, né? Então ele tem esse foco. O handball, ele não está no título do livro, exatamente porque a ideia não é que ele seja um livro voltado para a prática do handball. Logicamente que a capa traz os elementos do handball de alguma maneira, quem é da modalidade identifica, até porque é a modalidade a qual eu trabalho, né? Eu tenho tido as minhas ações profissionais de pesquisa. Mas ele é um livro, Alcides, que ele fala do treinador numa perspectiva de entender que essa pessoa, essa mulher, esse homem que estão à beira da quadra com crianças, eles são pessoas que estão aprendendo. Né? Então a ideia é humanizar o papel dessa pessoa que está lá. Muitas vezes a gente olha para ele, para o treinador, para a treinadora, e olha de uma maneira muito dura, muito crítica, como se ele já fosse alguém que tem um conhecimento consolidado, que é um profissional formado, porque tem um diploma. Mas na verdade, o que esse livro... parece que nunca erra, né? E o que esse livro tenta mostrar é isso. O quanto lidar com o esporte, que é um fenômeno altamente sustentado em resultados, em rendimento, né? Às vezes traz contradições, as quais o treinador que trabalha com criança, ele sente a contradição, mas às vezes ele não sabe como lidar com ela. E é por isso que a pedagogia do esporte vem. Ela vem para tentar mostrar, olha, apesar dos cenários aparentemente serem contraditórios, há muito de pedagogia nesse processo. Não só para quem está dentro da quadra jogando, mas para quem está à beira da quadra como treinador trabalhando. E tanto a gente fala de contradições que o conto que eu mais, a crônica que eu mais gosto é exatamente a 58-1, é isso? Isso, 58-1. Veja que interessante, é uma experiência que você vivenciou. Sim. E que hoje você entende o que você fez e que você consegue compreender o equívoco pedagógico feito naquele momento e quase que a tua escrita é catártica, no sentido de quase que uma terapia, né? Um momento de reflexão sobre a minha ação pedagógica. Né? E eu acho que isso é um convite ao qual todo treinador deveria aprender a fazer. Né? Como que eu reflito sobre as ações que eu desenvolvo na beira da quadra? Veja, eu posso cometer erros, mas se eu consigo refletir sobre esses erros, a quantidade de acertos será maior que a quantidade de erros, e isso pedagogicamente é um ganho. Né? E eu acho que essas suas reflexões, todos esses seus momentos aqui no livro, principalmente relatados nessa primeira parte, é muito encantador e interessante. Mas além de toda essa discussão das crônicas dessa primeira parte, a redenção do Duda Bernardes que você coloca aqui, há um outro atrativo no livro que são as ilustrações. Né? Eu acho que desde a capa, né, há inúmeras ilustrações. Quantas ilustrações? São 10 crônicas, são 10 ilustrações mais a capa, são 11 ilustrações no total. E elas são autoexplicativas, né? O que caracteriza a qualidade da Natália de conseguir expressar a ideia que você quis passar na crônica apenas pela imagem. Né? Isso é muito bonito e interessante. A Natália, né, que ilustrou o livro, ela... Que também acabou de escrever um livro recente. Sim, escreveu um livro recente com a Larissa, que é um livro que retrata a questão do futebol, da garota no esporte. Né? Exato. A Natália ela tem uma sensibilidade muito grande para conseguir traduzir através de traços do desenho o que eu escrevi nas crônicas. A Natália ela leu de primeira mão o livro, né? Então cada crônica que eu escrevi ela lia e trazia um desenho. E sem
exagero, se eu tive que fazer uma intervenção ou duas para acertar alguma coisa, assim, ó, Natália, vamos adequar isso, eu acho que foi muito, porque ela realmente consegue trazer essa linguagem e pegar o mote do texto e construir esse desenho. E o desenho, Alcides, ele é muito legal. Na verdade, esse livro ele é um livro que é um livro de autorreflexão sobre as nossas experiências na beira da quadra. E os desenhos, eles meio que... As pessoas que folheiam o livro, elas são impactadas pelo desenho. Elas param no desenho. Inevitavelmente param... E eu vejo que muitas pessoas comentam, nossa, eu já vi isso acontecer, ou nossa, eu já fiz isso. Porque a ideia realmente é que cada desenho ilustre de maneira muito clara um resumo do que a pessoa vai ler em cada uma das crônicas. E uma coisa que eu acho que eu fiz propositalmente, eu acho que foi interessante na construção do livro, Alcides, é que eu deixei a parte teórica para o final, né? A gente está muito acostumado no ambiente acadêmico a falar de teoria e depois de falar de prática. E esse livro ele vem falando de vida na beira da quadra, que depois ela é explicada pela teoria. Exato. Então é o sentido da praxis mesmo, né? É mostrando que quando eu estou à beira da quadra, às vezes eu sou muito afetado por coisas que me formam e que são sustentadas em alguns conhecimentos teóricos, né? Toda ação minha tem um porquê teórico por trás. E o que o Duda passa são quedas de paradigma de alguns conceitos que sustentaram ele na prática profissional. Você citou a crônica 58-1, ele é uma crônica que retrata exatamente aquela ânsia por vencer, por precisar massacrar a equipe adversária, o discurso de que respeitar o adversário fraco é massacrá-lo na beira da quadra, né, dentro da quadra, sendo que na verdade isso é um pressuposto que está colocado num discurso do alto rendimento, em que o respeito se está em jogar bem contra quem é mais fraco, que talvez possa ter algum sentido para quem é adulto, para quem sabe lidar com essas questões, podemos questionar isso também, mas quando eu penso em crianças, né, o treinador adversário fala uma coisa muito interessante para o Duda, ele fala, que adianta você ganhar da minha equipe dessa maneira e o ano que vem você não ter essa equipe para jogar contra você, porque vai todo mundo parar de jogar. E aí ele fala uma coisa para o Duda que marcou muito a minha vida profissional, que é, se você quer sustentar sua soberba dessa maneira, não se esqueça que sem a minha equipe você não joga. Exato. Né? E quando a gente pensa em quem está aprendendo, ainda mais aí ele passa no handball essa realidade, quem é handball sabe que o que mais falta é gente para jogar. Né? E aí vem um treinador com uma ideia de que a competição ela tem uma finalidade nela mesma, e ele faz um papel de realmente massacrar a equipe adversária. Ele não tem sucesso ganhando 58-1, porque ele precisava de mais gols. Então ele vai lá e massacra os meninos dele, né, que estão à beira da quadra, e no final das contas ninguém ganhou. Isso que é mais interessante, né? Ganhou de 58-1, mas não foi suficiente. E os alunos, os jogadores que ganharam de 58-1 são massacrados pelo treinador. E aí a gente traz uma reflexão sobre como é que o modelo competitivo de crianças e jovens se sustenta. Porque se um treinador precisa ganhar de 60 gols de diferença da outra equipe para poder ter as vantagens competitivas, tem alguma coisa na competição que simplesmente faz o treinador manter uma ideia de trabalho baseada no alto rendimento. Né? Então é exatamente dessa maneira que eu apresento nas crônicas uma série de coisas que estão relacionadas com a pedagogia do esporte, e lá no fim do livro eu venho mostrar, olha o que a pedagogia do esporte traz de elementos que podem fazer a gente mudar a maneira de enxergar a minha relação com a vitória, a minha discussão com a competição, o treinador como agente ativo na construção de um ambiente competitivo saudável e melhor alinhado, né? E aí a gente vai navegando sobre tudo isso dentro do livro. Para fechar, Lucas, eu queria que você falasse um pouco sobre essa figura, né? Que, como todas as ilustrações ilustram as crônicas, sim, essa ilustra a apresentação. Sim. Né? Como que você pode falar um pouco, sim, sobre ela, principalmente superação? Por que existem essas palavras superação, conquista, acerto, erro, mérito, desprezo, vitória, fracasso? Né? E essas figuras que quem comprar o livro vai depois conseguir identificar talvez alguns personagens, sim, aqui, sim, né? Como eu vejo, por exemplo, o professor João Batista Freire aqui, sim, e depois quem tiver o livro tente descobrir onde está o professor João Batista, onde está o professor João Paulo Medina, por exemplo. Na verdade, esse livro, essa parte do livro, eu sei dizer o seguinte, isso aí foi um pedido meu para a Natália, porque o que eu quis ilustrar é que o Duda, na verdade, é aquele começo da nossa conversa, ele é formado por muitas identidades, né? Muitas pessoas formam o Duda. Então aí existe a presença de algumas pessoas que fizeram parte fundamental na formação
de quem é o Duda. E o Duda ele tem muito de mim, por isso que eu também estou nessa imagem, né? E aí existem também outras pessoas que não têm identidade aí, que podem ser uma pessoa que à beira da quadra me questionou, eu estava dentro da quadra e briguei com ela, pode ser um árbitro, pode ser um pai de aluno, de atleta, né? E o que essa ilustração ela tenta trazer é exatamente essa interconexão para mostrar que nós somos formados por muitas verdades. Né? E aí o erro, o acerto, a superação, o menosprezo, o desprezo, na verdade, são retrata toda a contradição que se complementa na formação de alguém que está à beira da quadra. E aí esse livro ele vem mostrar muito da importância que o espaço de prática profissional tem na formação de quem vai ser treinador. E aí, Alcides, o livro ele vem tentando mostrar para a família que a gente também tem que ter paciência com o professor. Vem tentando mostrar para quem está organizando um evento que a gente também tem que olhar para o treinador e entender que ele vai cometer erros e que também a instituição, a federação, a liga tem um papel de formação, né, profissional dessa pessoa. Vem mostrar para a criança que lê, porque a crônica é acessível para todos, que o professor dele também é falho, né, e que ele também erra com ela e que ela também tem que entender que o professor às vezes comete erros. Né? E vem mostrar para o treinador que ele precisa começar a fazer um processo de autorreflexão sobre as suas práticas. Porque senão ele vai simplesmente sustentar a ação dele sempre nas verdades que configuram o que ele é, e ele nunca vai estar aberto para se transformar dentro desse processo. E quando a gente olha para trás, né, esse livro ele tem coisas que aconteceram comigo à beira da quadra de 5, 6 anos atrás, coisas que não aconteceram, que são fictícias, mas que aconteceram com outros, porque eu me inspirei em outras pessoas para escrever, mas que o treinador ele tem que entender que o processo de experiência ele é formado, ele passa por ele e transforma. E se ele não entender isso, ele vai simplesmente continuar, às vezes, se sustentando em coisas que acabam reforçando aspectos que não são positivos para quem trabalha com essa contradição. A criança, o jovem, num ambiente que exige resultados, mas que pode ter resultados por outras vias que não somente o resultado na beira de dentro da quadra, que também tem que ser buscado, sim, mas de maneira ética, tranquila, com paciência pedagógica. Então esse é um livro, ele é um livro de construção de um caminho de professor. Né? A ideia é mostrar que o caminho nunca cessa. Sim. E que o caminho se faz caminhar. Exato. E um ponto que você destacou, que eu queria deixar evidente, é que esse livro não necessariamente precisa ser lido apenas por treinadores. Né? Ele ajuda muitos treinadores, ajuda pais, ajuda os familiares, ajuda gestores, mas tem um aspecto interessante que é o quanto os atletas deveriam ler. Sim. Né? Principalmente pela linguagem acessível das crônicas, a possibilidade dos atletas tiverem a oportunidade de ler e refletir sobre o que acontece com eles é muito interessante, provocador e talvez transformador. Sim. Ler o seu livro, Lucas, eu li também antes, sim, de sair, porque eu prefaciei o livro, foi uma das experiências mais agradáveis dos últimos tempos, principalmente por toda essa quebra de paradigma que vocês estão percebendo que esse livro traz. Para fechar, de todo esse processo, o que foi mais agradável, o que mais te encanta nesse livro? Óbvio que quando a gente olha um livro é como um filho, né? Não dá para falar, meu filho é mais bonito por conta do olho dele. Não, ele é bonito por inteiro. Né? Mas o que te agradou então enquanto processo de construção desse livro? Eu acredito que o que me deixou mais satisfeito, mais feliz com a escrita desse livro, Alcides, foi poder primeiro me desvestir, né, daquela ideia de que, como tem muito de mim aí dentro, né, aquela ideia de que a gente não pode apresentar nossas fraquezas. Né? Então, assim, eu apresento muitas fraquezas do treinador que vão sendo, que vão se transformando em fortalezas pelo processo reflexivo. Né? Então, assim, para mim a beleza do livro está na capacidade ou na tentativa de fazer com que as pessoas comecem a olhar para a sua ação pedagógica
e entender que muitas vezes as falhas, as quais a gente tem uma tendência a ignorar, então quando eu erro, quando eu cometo um erro, às vezes aquilo me dói no momento, mas eu passo por cima e eu continuo tocando em frente. Não, a gente poder olhar para as falhas. E o que eu posso aprender com isso para que eu transforme isso numa fortaleza para mim enquanto professor, enquanto treinador. E ao longo do tempo, a gente percebendo, Alcides, que as falhas nunca vão deixar de acontecer, porque o caminho não é linear. Exato. Mas cada vez que eu cometo uma falha ou que alguma coisa me faz ter uma contradição, e agora eu coloco essa criança para jogar e corro o risco de perder um jogo, ou eu deixo ela no banco mais uma vez, né, e tiro dela o prazer de jogar. E às vezes a escolha vai ser não pôr ela para jogar. Mas como é que eu posso evitar chegar num ponto tão complicado em que chegou numa hora que eu não pus ela para jogar e não tenho mais como pôr ela para jogar, né? E o tempo passou. Porque às vezes eu não vou pôr mesmo, mas às vezes eu poderia ter posto antes, ou eu poderia ter planejado de uma maneira melhor, ou eu poderia ter escrito numa outra competição, ou poderia ter dado um outro trato para a minha ação pedagógica. Para que a gente entenda que o processo ele não tem uma crescente linear de aprendizagem. Então é difícil a gente falar que o treinador ele parte de um lugar e chega em outro com o tempo, com as experiências, e que na verdade o que ele tem que perceber é que nesse caminho que é tortuoso, ele vai sempre lidar com situações e a competência dele vai se transformando maior quando ele começa a conseguir antecipar futuros problemas a partir da autorreflexão, a partir do seu olhar interno para as ações. E reforçar, Alcides, eu acho que aí é uma coisa que eu falo um pouquinho no livro, o papel da formação acadêmica, as transformações que vêm tentando ser feitas nesse aspecto, né? A gente vê hoje, né, a FCA é uma faculdade que tem um curso de ciências do esporte, porque tenta trazer para a formação de quem vai à beira da quadra um pouco mais da importância para isso, para entender o quanto que um estágio supervisionado, o quanto que um projeto de extensão ele pode e ele é crucial na formação de quem está saindo daqui como treinador, né? Então o livro tem, Alcides, é difícil falar de uma beleza, né? Mas eu acho que ele transita por muitas possibilidades de intervenção e a minha tentativa maior, e tanto que eu fiz isso, eu enviei para muitos professores de faculdades, universidades federais e estaduais, para que eles tentem utilizar esse livro como algo que sustente as disciplinas, as leituras, né, e as reflexões dos alunos que saem ou do bacharelado ou até da licenciatura, mas também dos cursos de ciência do esporte. Pessoal, perceberam o quanto que a beleza do livro é exatamente o processo e não apenas o produto. Pensando no produto, onde as pessoas podem ter acesso a esse livro, Lucas? Esse é um livro que ele é produzido pela editora Primeiro Lugar, que por sinal, quem tem interesse em publicar na área do esporte no Brasil, é uma editora nova e que tem feito um trabalho muito interessante nessa área do esporte. E uma editoração linda, né? Não, o livro está super bonito, tudo certinho no lugar, não tem nada torto, a qualidade é bonita, o livro é bom, é bonito o material, e eles são de Natal, né? Então assim, eles estão ali começando uma nova maneira de produzir literatura na área esportiva. Eles não se prendem apenas a material acadêmico, isso aqui é um exemplo, né? É um livro de literatura, crônicas, em que eu quis dar um trato acadêmico porque me interessa, né? E eles têm um site, eles fazem tudo pelo site deles, esses livros eles não circulam em livrarias, né? O site deles é www.edprimeirolugar.com.br e aí o meu livro está nesse endereço /vida, então edprimeirolugar.com.br/vida. E lá você pode fazer a compra do livro e também de outros livros que trabalham com essa questão do esporte, da literatura. Também tem livros de caráter mais acadêmico lá. E é uma editora que eu indico para quem está interessado em dar o seu primeiro passo ali na produção de literatura na área do esporte. Eles recebem TCCs, trabalhos acadêmicos para ler. E foi super ágil. Tenho que agradecer o Rafael, que é o editor, por todo o trabalho, por toda a paciência, por toda a atenção que deu para o trabalho. E é só acessar edprimeirolugar.com.br/vida que você tem acesso aí ao livro. A tiragem é limitada, são 150 cópias, já vendemos algumas, né? E aí eu não sei como é que fica a questão de segunda edição, então quem tiver interesse, conseguir aí o quanto antes, consegue reservar o seu livro lá. Lucas, muito obrigado pela sua disponibilidade, Valeu. pelo nosso LEP Conversa.
né? Eu acho que todos tiveram a oportunidade de entender todo esse processo, tanto de construção do livro, quanto do que está aqui dentro desse livro e o quanto que esse livro pode contribuir muito para a nossa comunidade da pedagogia do esporte. Então aproveitem, finalizando o nosso vídeo, quem gostou, curta o nosso canal, se inscreva. O LEP Digital é um projeto que o nosso laboratório tem procurado desenvolver de modo a aproximar produções como essa, artigos, tudo aquilo que nós temos produzido de conhecimento dentro da universidade com todo o público. Então não deixem de se inscrever e nos ajudem aí na divulgação das nossas ideias e das ideias que o laboratório tem desenvolvido em relação à pedagogia do esporte. Valeu, pessoal!